Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre os integrantes do Trem de Aragua, que já estão aqui no Brasil, já com contato com o Comando Vermelho, com o primeiro comando da capital, já estão se estabelecendo em vários estados brasileiros. Olha, isso é muito perigoso. Por quê? Porque essa organização criminosa, eu não sei se é tão diferente assim do PCC e do Comando Vermelho, ela tem o apoio do Estado venezuelano, né? Por isso que ela é tão perigosa assim. Eles têm, o Estado venezuelano é um Estado quebrado, então lá na Venezuela não tem nenhuma repressão ao Trem de Aragua, os caras controlam um monte de coisa e tem ligações com o governo do Maduro. Aí esse pessoal está expandindo para os Estados Unidos, tem vários problemas lá, o Trump, né, essa facção é inimiga do Trump, o Trump expulsou um monte de gente, coisa e tal, tá brigando com eles. Mas aqui no Brasil, eles já chegaram também, já estão em 6 estados, e isso é muito preocupante. Porque quando a gente tiver um governo de direita, esse pessoal vai agir, meu amigo, esse pessoal é agente do mal. Essa notícia foi sugerida por Mensaleiro Anarquista, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Trem de Aragua, guardem esse nome, é o nome da facção venezuelana, do PCC venezuelano, que está se infiltrando aqui no Brasil e aumentando o domínio em várias áreas, né? Se escreve com N aqui, ó, Trem de Aragua. O que se traduz em venezuelano, eu confesso para vocês que eu não sei. Mas o fato é uma facção que lá na Venezuela domina a coisa toda, e como o governo venezuelano é um governo falido, né, ela tem muita força por lá. E acaba, com isso, tendo um poder muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil agora, um dos principais negócios que eles fazem é fornecer armas para as facções aqui no Brasil, para o PCC, para o Comando Vermelho e para outras facções. Porque, como eles conseguem gerenciar isso com muita tranquilidade lá na Venezuela, é fácil trazer aqui para o Brasil. É o que eu falo para vocês, é alguma coisa muito preocupante isso daqui, porque tem dois aspectos aqui, né? Por um lado, você tem a falência do Estado tradicional, é o que eu falo para vocês, com a informação descentralizada e distribuída. Os Estados, como uma função social, eles estão enfraquecendo, eles se tornam cada vez mais ineficientes no final das contas, e por outro lado, você tem um outro problema, que é o fato de que o governo da esquerda, o governo de esquerda aqui do Brasil, do Lula, ele é muito conivente com esse tipo de coisa, né? Que a facção venezuelana usou a ação da gestão Lula para se espalhar pelo país, aproveitando justamente essa palmolescência do Ministério da Justiça nas mãos do Lewandowski, que não quer fazer nada, que não faz absolutamente nada para a segurança pública aqui no Brasil. Então o pessoal está fazendo a festa nisso daqui. Então vamos ver isso daqui, porque é um risco muito grande. Como eu falei, não tem uma grande diferença em relação ao PCC e ao Comando Vermelho. A grande diferença que tem é justamente o fato de ser internacional e ter apoio do Estado venezuelano. Mas será que o PCC não tem apoio do Estado brasileiro, né? O advogado dele está lá na Suprema Corte, né? O Comando Vermelho também, será que não tem apoio do pessoal da esquerda aqui no Brasil? O pessoal elogia todo mundo aí. Dizem que está rolando um acordo, um grande acordo de 3 partes aí entre o PCC, o Comando Vermelho e o governo Lula, né? 3 organizações criminosas fazendo um acordo. Enfim, eu não sei se é muito diferente da gente aqui não, mas o Trem de Aragua, ele já é conhecido por ser internacional. O que aconteceu, né? Com a quebra da Venezuela, um monte de gente fugiu da Venezuela para outros países, e aí o pessoal do Trem de Aragua acabou saindo também. Aliás, esse foi o mecanismo que o pessoal fez aqui no Brasil. Aqui, o Trem de Aragua, a maior facção criminosa da Venezuela, já opera em pelo menos 6 estados brasileiros, com alianças estratégicas com o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, que são as 2 maiores facções criminosas aqui no Brasil, né? Investigações revelam que integrantes do grupo se passaram por refugiados para entrar no Brasil, aproveitando os programas humanitários como Operação Acolhida, criado pelo governo federal, para lidar com o fluxo migratório lá para Roraima, né? Então, ou seja, vinham muitos refugiados da Venezuela para Roraima. O governo brasileiro, isso não é só o Lula não, tá? Na época do Bolsonaro já tinha esse programa também, acabava fornecendo ônibus para levar esses refugiados, supostamente para São Paulo, para outros estados do Brasil, para distribuir, para não ficar uma crise humanitária lá, só lá em Roraima, né? Então, com isso, esses integrantes do Trem de Aragua foram se espalhando pelo Brasil, foram tendo contato com o pessoal. Aqui, ó, essa é a situação atualmente. Você já tem organizações criminosas mapeadas por região. No Nordeste tem 46 organizações criminosas, 14 no Norte, 10 no Centro-Oeste. No Sudeste tem 18.
e o Trem de Aragua já está em contato com um monte delas, né? Aqui, ó, facções no Nordeste do Brasil, tem aqui, ó, 9 facções na Bahia. PCC, Catiara, Comando da Paz, CV, Caveira, Bonde do Maluco, Mercado do Povo, não sei o que lá. Por que tem tanta facção criminosa no Nordeste e relativamente menos nos outros? É aquele aspecto que eu falo para vocês, a questão da falência estatal, né? O Estado é uma organização criminosa também, mas é uma organização criminosa monopolista, que quer ter aquele território todo para ele. As organizações criminosas diferentes do Estado florescem exatamente quando essa grande organização criminosa, que é o Estado, começa a enfraquecer. E no Nordeste, particularmente, a gente já tem uma falência estatal de muitos e muitos anos, né? O Sudeste também tem bastante coisa. Por que tem pouco no Norte e no Centro-Oeste? Devido a ter pouca gente, pouca atividade econômica. Essas grandes facções criminosas, elas ganham muita coisa onde tem concentração de gente, né? Dá muito mais dinheiro em concentração de gente. Por isso que no Sudeste tem bastante coisa aqui. No Nordeste também muito. O Nordeste tem essa característica, embora seja uma região pobre do Brasil, relativamente pobre, né? Lógico, tem muita gente rica no Nordeste, tem muitas cidades ricas no Nordeste, mas de forma geral o Nordeste é relativamente pobre e você tem muita concentração de gente no Nordeste, então você acaba tendo essa vantagem, né? E aqui você vê exatamente esse fenômeno, né, da conivência do Estado, de ter Estado de esquerda. Governante de esquerda tipicamente é mais conivente com crime, então já permite a facção florescer e também não dá combate. O Estado é ineficiente para combater esse tipo de coisa. As facções vão crescendo no Brasil inteiro, um monte de facção em um monte de lugar aqui no Brasil todo, né? Que fala sobre o que eles estão fazendo, como é que é o roubo, não sei o que lá. Mas o grande risco é que entrando a Trem de Aragua aqui no Brasil, essas facções brasileiras acabam ganhando uma porta para o exterior. É o que está acontecendo aqui, ó. Eles começaram em Roraima, que além de cidadãos sem nenhum tipo de vínculo com crime, os integrantes do Trem de Aragua também aportaram por lá e permaneceram lá até a atualidade. Então em Roraima tem uma presença do Trem de Aragua muito grande e eles começaram a atuar fornecendo armas para as outras facções criminosas. Então essa é a grande vantagem do Trem de Aragua, como eles são uma facção internacional e que tem o apoio do governo venezuelano, né? Entre outras coisas, também é uma facção muito violenta, tá? Eles são muito violentos, são como as marras lá de El Salvador, matam muito, é uma máfia, né? Mas isso não é o principal ponto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por enquanto, eles ainda não disputam territórios, tá? Ou seja, eles ainda não brigam com as facções locais porque eles não têm força suficiente para isso. Por enquanto, eles atuam apoiando as facções locais, vendendo armas para as facções locais e explorando alguns negócios específicos, né? Por exemplo, o caso de prostituição de venezuelanas, né? Muita gente da Venezuela vem para o Brasil, com a mão na frente e outra atrás, muitas mulheres acabam parando na prostituição e são exploradas pelo Trem de Aragua nessas regiões, né? Então isso aqui é uma coisa muito triste, sem dúvida alguma, mas por enquanto eles ainda não batem de frente com o Comando Vermelho, com o PCC e coisa e tal, mas por enquanto é uma questão de tempo, eles vão acabar se fortalecendo por aqui. E, de novo, o grande risco aqui é que esse pessoal é uma organização multinacional, eles têm acesso além das fronteiras brasileiras e exploram muito a fronteira com Roraima, que é uma fronteira que, vamos combinar, né, não tem proteção nenhuma no Brasil. Você passa por terra indígena, você passa por um monte de localidade que não pode ter nada lá, não pode ter atividade econômica humana, e com isso a fronteira fica abandonada, os caras fazem o que quiserem por lá. É uma situação de risco enorme, e é o que eu falo para vocês, a gente aqui no Brasil, com essa brincadeira de eleger o Lula, a gente está voltando para trás na questão da segurança pública aqui, muita coisa. A decadência do Estado, ela é inevitável, não tem jeito, o Estado não vai conseguir nunca mais apresentar a repressão que apresentou uma época no passado. Justamente porque não tem mais eficiência que tinha no passado. Agora, essa conivência do Estado com essas gangues terroristas, isso é uma coisa que poderia ser alterado se a gente não tivesse num governo de esquerda, não tivesse um ministro da Justiça que é um banana completo, que é o Lewandowski, ultra garantista, e de novo, eu falo para vocês, eu também não deveria ser um bom ministro da Justiça, porque eu também sou garantista, mas eu entendo, o ministro da Justiça tem que ser um cara durão, tem que ser um cara que corre atrás de acabar com essas gangues, né? O Brasil tá marcando tempo nisso daí, tá marcando passo nessa história, tá deixando essas gangues infiltrarem no Brasil. E se tem uma coisa que é verdade, a gente sabe aqui no Rio de Janeiro isso, depois que esse pessoal tomou conta,
para tirar, meu amigo, é muito difícil de tirar. Olha a situação nos morros aqui no Rio de Janeiro. Teve várias operações para tirar os bandidos do Morro do Rio de Janeiro, né? Em uma determinada oportunidade, o Sérgio Cabral chegou a conseguir tirar, fazer aquela operação lá, como é que é o nome da operação? Eu até esqueci a operação do Sérgio Cabral, mas reconquistou os morros todos aqui do Rio de Janeiro para a polícia e coisa e tal. Mas no momento que enfraqueceu um pouquinho, o pessoal volta todo, meu amigo. É impressionante isso. É realmente uma tristeza. Depois que foi feita essa cultura de domínio por máfias, você tirar essas máfias é muito difícil realmente. Então essa é a situação. Trem de Aragua já está no Brasil, em breve está chegando perto aí da sua cidade, se prepara, né? Quem mandou fazer o L, quem mandou votar no Lula, agora a gente está com mais um problema por aqui. E de novo, lembra, isso é uma facção ligada ao governo do Maduro, ligada a um ditador. Isso quer dizer que pode ser usado para subverter a ordem, para criar problemas, para gerar impacto aqui no Brasil em caso de vitória de um presidente de direita, né? Isso a gente vai ter esse tipo de dor de cabeça lá na frente com essa coisa, né? Quem mandou o pessoal votar no L, né? Votaram no Lula, pô, botaram um pinguço corrupto na presidência da República, vão reclamar de quê agora? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.